Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos respectivos corações, fala poderosamente conosco e realiza a tua obra, pois eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Sal e luz. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Eu meditei bastante nesse tema e o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu fiz questão de escrever alguns tópicos para a gente trabalhar juntos isso aí, para que possamos, ao término desse trabalho, possamos sair daqui mais edificados, mais fortes, mais robustos, mais acesos na fé e confiantes de uma semana vitoriosa. Então, Jesus estava iniciando o seu ministério, recrutando os seus discípulos. Você vê isso no capítulo 4. Logo após ele passa aquele período da tentação, ele desce para a Galileia e começa a juntar seus discípulos. E no capítulo 5 ele começa a ensinar os seus discípulos. E nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós, enquanto vivermos, temos por Deus o privilégio de crescermos de várias maneiras. E Jesus, ele iniciou o seu santo ministério falando às multidões e principalmente àqueles a quem caberia posteriormente a responsabilidade de dar seguimento aos seus ensinamentos, os discípulos. E eu andei meditando nesse texto e eu fui tremendamente edificado. Entendi e vi a minha responsabilidade como um discípulo. E é isso que nesta noite o Espírito Santo, ele quer que todos aqui, sem exceção de nenhum, ao término desse trabalho, tenha sua plena consciência da responsabilidade que você tem como discípulo de Cristo. E se você ainda não é um discípulo declarado, existem alguns discípulos anônimos, mas chegará a hora em que o anonimato deixará de existir. Você tem que assumir a sua identidade. É verdade? É verdade. E quem sabe não seja a partir de hoje. Desejo profundamente que seja a partir de hoje. Tudo está na motivação. Vocês concordam comigo? Quando alguém está motivado, ele não vê limites. Mas quando alguém não tem motivação, ele vê limite em todas as coisas. Vocês concordam comigo? Sim. Se você está motivado, você, além de estar motivado, você ainda motiva outras pessoas. Quando você não está motivado e quando você não quer, você é desestimulado e ainda influencia outras pessoas a não se estimularem.
às vezes até sem falar, só pela sua maneira de agir, você põe outras pessoas para baixo. E Jesus, ele inicia o seu ministério ensinando as multidões, mais reservadamente os seus discípulos. Em um monte, em uma planície, após subir com dificuldade, ele se cerca dos seus discípulos e ele começa agora a fazê-los entender a responsabilidade que agora eles começam a ter e que dali por diante não teria mais volta. Não teria mais volta. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e querida irmã, quem bebe da água de Jesus não tem mais volta. Pode circular, pode ir para o mundo, pode fazer o que quiser, mas você só encontrará paz aos pés de Jesus. E Jesus chama os discípulos ali e começa a instruí-los, fala das bem-aventuranças e depois chega justamente no sal e na luz. E Jesus diz aos discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Primeira coisa, as influências e as responsabilidades do cristão neste mundo. Primeiro, ser sal para preservar e dar sabor. Segundo, ser luz para brilhar e se opor às trevas. Daí, nesses dois pontos, nós podemos identificar se nós estamos funcionando como sal e se estamos funcionando como luz. O sal é importante e a luz é importante, mas existe algo mais importante do que só ser sal e do que só ser luz: a função. Esse terno bonito, eu acho, mas se ele estiver lá no figurino lá, para mim não vai servir de nada. Ele é um terno, mas ele só serve no meu corpo. Entendeu agora? Então o sal, você pode ser sal, você pode ser luz, mas se você não agir como sal e se você não agir como luz, Jesus disse: para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. O sal se torna insípido. Naquela região montanhosa, tudo, a chuva e o sol tirava a salinidade do sal, ficava um sal impuro, era um sal que não era puro. E muitas vezes nós nos encontramos assim também: sal impuro, luz defeituosa. É aquela luz que não encanta, é uma luz, mas está ofuscada, ela não está resplandecendo como deveria. E você olha e diz: por que essa luz está aí monofásica? Caiu uma fase, ela perdeu o seu brilho, ela não está incandescente. E sabe que muitas vezes nós nos encontramos assim, cristãos monofásicos, hein, pastores? Pastor Augusto, pastor Charles. E é uma fase perigosa, que pode queimar a lâmpada facilmente. E a lâmpada somos nós. O perigo de ser um cristão monofásico é a outra fase cair e ele
descer à sepultura sem Deus e sem salvação. Então, nesta noite, é a noite de que o sal precisa voltar a se tornar um sal purificado, puro, e produzir o efeito qual o Senhor deseja e espera que ele produza. Essa é a noite em que a luz precisa ser positiva, voltar a ser incandescente e produzir o efeito o qual Deus em Jesus espera que produza em nós. Aleluia! Aleluia. Sal e luz. O destaque continua sendo no caráter. O destaque continua sendo no caráter. Há muitos cristãos que perderam isso aqui, caráter. Se tornaram cristãos safados. Safados mesmo. É quem faz safadeza. A palavra é esta. Já não tem mais caráter. Cristo não pode ser visto num homem, em uma mulher que não tem caráter, que não produz o efeito do sal e não produz o efeito da luz. Aleluia. É isso aí, ó. A frase é essa mesmo. O destaque continua sendo no caráter e não nas obras, né? Funcionam em virtude do que são e não do que fazem. Porque há muitas pessoas camufladas, se apresentam uma coisa, mas vivem outra lá fora, escondidos, achando que ninguém está vendo. Mas ninguém precisa ver, porque o mais importante, quem está vendo é ele. E não é a mim como pastor que você vai prestar contas. Não, nem eu a você, mas é a ele. Eu posso te enganar e você pode me enganar, mas a ele, ao Senhor, eu não posso enganar e nem você pode enganar. A Bíblia diz que Deus não se engane, Deus não se deixa corromper. O homem, com toda a sua magia, sua inteligência dada por Deus, pode enganar outro homem, mas a Deus ele não engana. Glória a Jesus. Não engana. A Bíblia diz que os 7 olhos do Senhor estão sobre os 4 cantos da terra. Não é que Deus tenha 7 olhos. Isso é uma palavra, é uma metáfora para dizer que nada escapa do olhar de Deus. Ele é soberano em si para si. E nós devemos nos autocorrigir. Já diz uma frase popular: errar é humano. Todos nós erramos, mas permanecer é seguro. Permanecer no erro é se tornar uma pessoa idiota, burra. E o Senhor está sempre nos proporcionando momentos de reconciliação, momentos de reencontros, momentos de perdão, momentos do novo, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. O discípulo sem o efeito salgado
nunca foi o verdadeiro discípulo. Observe que a luz não são as nossas obras, mas o meio pela qual as pessoas percebem que elas são boas em nós. Não é pelas obras, está escrito. E muitas pessoas fazem coisas boas, são gentis, para camuflar o seu lado negativo. E eu quero dizer que uma coisa não compensa a outra. Deus não se deixa de maneira alguma ser persuadido pelo homem. Você pode persuadir a mim e eu a você. Pode haver uma troca de favor entre eu e você. Eu fechar os olhos para você e você fechar os olhos para mim, e assim a gente leva a vida. Mas com Deus é diferente. É diferente. A gente canta uma canção aqui, né, minha filha? É diferente. É diferente. O negócio com Deus é diferente. O negócio com Deus é diferente. Eu e você e eu, a gente pode fazer nossos acordos. Podemos fechar os olhos um para o outro e levar a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas o negócio com Deus é diferente. É diferente. O negócio com Deus é diferente. Não são os nossos bons gestos, que é bom, nossas boas obras que são boas, e devemos fazê-las, praticá-las, mas não tê-las como uma arma, um troféu. Estou fazendo bem, estou sendo caridoso, tentando encobrir com uma renda e não vai encobrir. Eu tenho a obrigação de fazer o que é bom. Eu tenho a obrigação de amar, eu tenho a obrigação de perdoar, eu tenho a obrigação de participar do que eu tenho com as pessoas necessitadas. Se eu faço isso, nada mais, nada menos estou fazendo do que me é direito, me é devido. Trazer um dízimo à igreja é uma obrigação minha. Estou fazendo favor, pastor, não é ninguém. Eita, Jesus. É a minha obrigação se eu sou um cristão. Estou entregando no altar do Senhor, para o Senhor. O que vão fazer não é problema meu. Não é problema meu. Como pastor e a diretoria vai administrar, isso é problema deles. Eles vão prestar conta a Deus. Entendeu? Pronto. A mensagem hoje é curta, mas é essa. Quero que vocês guardem isso. Guardem mesmo. E pratiquem. Fazer favor, ser gentil, amável, cortês, é uma obrigação nossa. Eu tenho a obrigação de fazê-lo. Não estou fazendo favor a ninguém. Se eu não fizer isto, eu estou devendo aos meus irmãos. Que Jesus me chamou para ser bênção na vida do outro. Então, ser sal e ser luz é verdadeiramente imputado a nós como discípulos, sermos praticantes, para que as pessoas vejam sem que nós venhamos falar. Não é preciso dizer em lugar nenhum que você é crente. Não, eu recomendo que você nunca diga. Você não precisa dizer. Agora, haja como. O sal não diz eu sou sal, mas você toca nele, põe na língua, você vê? Né, pastores? Esteja escuro e você tem uma velha, acenda ela para você ver. Se você não vê, logo. Nós somos a mesma coisa. Nós não precisamos de
mas é assim. Promover o bem. Então você é crente, sou em nome de Jesus. No instante descobre. Onde tem um cristão, ele não fica lá muito tempo. Como pode o sal se esconder na cozinha e não se sentir falta dele? Como pode de noite apagar as luzes e não sentir falta dela? Como é que a gente pode estar numa universidade, numa faculdade, numa escola, num trabalho, e o povo não pressentir que nós somos diferentes? Nós somos diferentes, sim. Nós somos discípulos, nós somos sal, nós somos luzes. E produzimos os efeitos do sal e produzimos os efeitos da luz. São os efeitos que testificam que Jesus vive em nós. Aleluia.